Deixe-me contar algo que vai quebrar o chão sob seus pés. Durante anos, persegui a iluminação como um cão faminto atrás de um osso invisível. Meditei até minhas pernas doerem, li mestres espirituais, até minhas palavras virarem eco de outros. Procurei respostas em templos distantes e retiros silenciosos. E então, numa tarde comum, enquanto lavava a louça, algo ridiculamente simples me atingiu como um raio seco. Eu era a água procurando pela água. Você entende o absurdo? Uma onda investigando todos os cantos do oceano, desesperada para encontrar o oceano, enquanto cada molécula dela já era oceano desde sempre. A busca espiritual é o maior truque de mágica que você já realizou em si mesmo. Pense comigo. Você está aqui, neste exato momento, completo e inteiro, mas criou uma história elaborada sobre estar quebrado, perdido, precisando de reparos. É como se acordasse todas as manhãs e colocasse um traje invisível de incompletude, depois passasse o dia inteiro procurando uma chave para tirar o traje que nunca existiu. As pessoas ao seu redor fazem o mesmo, todos correndo, buscando, ansiando por algo que insistem não ter, quando a própria capacidade de buscar prova que já são aquilo que procuram. Eu via isso nas faces cansadas dos retiros espirituais. Olhos inquietos varrendo o ambiente, sempre esperando que o próximo exercício, a próxima palestra, o próximo guru trouxesse finalmente a revelação prometida. Eles não percebiam que a busca em si era o único obstáculo entre eles e o que já eram. Você cria um problema imaginário e passa a vida tentando resolver esse fantasma. É engenhoso, é trágico, é absolutamente humano. Agora respire fundo, porque isso vai doer um pouco. Ninguém está vindo te salvar. Nem Buda, nem Jesus, nem o universo conspirando a seu favor, nem aquele mestre espiritual com milhões de seguidores. Você esperou a vida toda por um resgate cósmico, por um Pai divino, que finalmente reconheceria seu esforço e derramaria graça sobre sua cabeça. Mas o céu está vazio de salvadores. Não porque o universo seja cruel, mas porque você nunca precisou de salvação para começar. Sinto a resistência que essas palavras criam em você. A mente humana foi condicionada a acreditar em resgate externo desde que você era pequeno. Seus pais viriam resolver seus problemas. Professores dariam as respostas certas. Chefes reconheceriam seu valor. Deus finalmente notaria você. E na jornada espiritual, isso se traduz na fantasia de que algum ser iluminado, alguma força mística, algum alinhamento planetário vai finalmente entregar a paz que você persegue. Mas a verdade nua e crua é que você está completamente sozinho nessa. E isso é a coisa mais libertadora que poderia acontecer. Pense no peso que cai dos seus ombros quando você percebe que ninguém está julgando. Não há um tribunal cósmico anotando seus pecados e virtudes, nenhum registro espiritual de seus fracassos. As pessoas carregam culpa por anos, décadas, vidas inteiras, imaginando que cada erro está sendo contabilizado em algum livro invisível. Mas o universo não tem contador. Você está livre para errar, para tropeçar, para ser magnificamente imperfeito, porque não há ninguém mantendo pontuação. A ausência de um salvador também significa a ausência de um juiz. E então, chegamos à questão mais estranha de todas. Quem exatamente está buscando a iluminação? Quem é esse você que lê estas palavras, que sente essas emoções, que carrega esse nome e essa história? Olhe para seu corpo agora. Ele não é o mesmo de 10 anos atrás. Cada célula foi substituída, cada átomo trocado. Seus pensamentos surgem e desaparecem como bolhas na superfície de um rio. Suas emoções mudam de hora em hora. Suas crenças são diferentes das que você tinha na adolescência. Então, onde exatamente está esse você sólido e permanente que você defende tão ferozmente? Existe uma história que costumam contar no Tibete sobre um homem que passou anos procurando um tesouro que havia enterrado décadas antes.
Ele cavou buracos por toda parte, questionou vizinhos, contratou especialistas para mapear o terreno, gastou sua fortuna restante na busca. E então, exausto e arruinado, ele tropeçou e caiu no próprio quintal. E sua mão tocou algo duro sob a terra solta. O tesouro estava onde ele começou a busca. Sua identidade é assim. Você está defendendo, protegendo, alimentando algo que não possui realidade sólida, como apertar um terno invisível contra o vento. Observo você se agarrando a memórias como se elas fossem quem você é. Mas memórias são reconstruções cerebrais, ficções baseadas em ficções, editadas cada vez que você as acessa. Não há um arquivo mental confiável, apenas um contador de histórias interno que reescreve constantemente seu passado para fazer sentido do presente. E ainda assim, você aponta para essas histórias e declara: isso sou eu, isso me define. É como um ator tão perdido no papel que esqueceu que está atuando. As pessoas morrem tentando proteger essa ilusão. Guerras são travadas por identidades nacionais, que são linhas imaginárias no chão. Famílias se destroem por questões de honra, que existem apenas como conceitos flutuantes na consciência coletiva. Você sacrifica sua paz, seus relacionamentos, sua saúde, tudo para defender uma imagem mental que se dissolverá no momento da sua morte de qualquer forma. É cômico e trágico simultaneamente. Agora, deixe isso penetrar. Todos que você ama estão morrendo neste exato segundo. Não eventualmente, não em algum futuro distante, mas agora. Cada respiração que sua mãe toma é uma a menos. Cada batida do coração do seu parceiro é a contagem regressiva. Seus filhos estão envelhecendo a cada instante que passa. A morte não é um evento que acontece no final da vida. É um processo contínuo, que começou no momento do nascimento e nunca parou. Você vê pessoas tratando a morte como uma interrupção, uma invasora que eventualmente chegará. Mas morte e vida são o mesmo movimento, dois lados da mesma moeda girando no ar. Cada momento é simultaneamente um nascimento e um funeral. As células do seu corpo morrem aos bilhões enquanto você lê isso. O você de 5 minutos atrás já não existe. É tudo impermanência dançando como chamas de vela, constantemente surgindo e desaparecendo. Passei anos evitando essa verdade. Construí fantasias elaboradas sobre perenidade, sobre legados que durariam, sobre amor que transcenderia o tempo. E então, assisti minha avó, que havia sido uma força da natureza, reduzir-se a um corpo frágil, que nem reconhecia os próprios filhos. Vi como a impermanência não faz acordos, não concede exceções. Ela veio até para os momentos que jurei que seriam eternos. Cada conversa íntima, cada risada compartilhada, cada instante de conexão profunda, todos desapareceram no ar como fumaça de incenso. E curiosamente, reconhecer isso não me fez nihilista ou depressivo. Fez exatamente o oposto. Quando você realmente entende que tudo está morrendo agora, cada momento se torna precioso de uma forma que palavras não conseguem capturar. Aquela conversa banal com um estranho pode ser a última vez que seus olhos se encontram. Aquele abraço desajeitado com seu pai pode ser o derradeiro. Nada é garantido além deste instante, e até este já passou enquanto você processava a frase. Agora, talvez seja o momento de pausar. Quero que você faça algo comigo. Pense na primeira memória que vem à sua mente quando você lê estas palavras. Não force, apenas deixe surgir. Agora, nos comentários abaixo, compartilhe uma palavra, apenas uma, e capture a essência dessa memória. Não explique, não justifique, apenas uma palavra. E se essas reflexões estão ressoando com você, se algo aqui tocou uma corda que você nem sabia que existia, inscreva-se no canal. Não porque eu preciso de números, mas porque talvez você precise desse espaço onde podemos falar sobre verdades que as pessoas evitam em jantares educados. Vamos mais fundo agora. Sua personalidade inteira,
Tudo que você acredita ser autenticamente seu foi programada em você. Suas preferências alimentares vieram da cozinha da sua infância. Seus valores políticos provavelmente espelham ou reagem contra os de seus pais. Até suas rebeliões foram condicionadas, porque até mesmo como você escolhe se rebelar foi aprendido observando outros rebeldes. Você é um ator improvisando com linhas escritas por gerações anteriores, convencido de que suas falas são originais. Observe suas crenças mais fundamentais. De onde vieram? Você as escolheu conscientemente ou as absorveu como esponja absorve água? Suas opiniões sobre certo e errado, suas ideias sobre sucesso e fracasso, suas expectativas sobre relacionamentos, todas foram depositadas em você antes que você tivesse capacidade de questionar. E agora você as defende como se fossem revelações pessoais, como se fossem insights únicos que você descobriu através de profunda reflexão. Eles estudam isso em São Paulo, nas universidades onde psicólogos mapeiam como traumas se transmitem por gerações. Uma bisavó que viveu a fome passa medo de escassez para a avó, que passa ansiedade sobre dinheiro para a mãe, que passa comportamentos de acumulação para a filha. Nenhuma delas escolheu conscientemente essas tendências. Foi um script familiar sendo executado automaticamente, atores diferentes interpretando variações do mesmo tema. E o mais perturbador, até sua sensação de livre-arbítrio pode ser parte do script. Você acha que escolhe seus pensamentos? Experimente agora. Tente não pensar em um elefante roxo por 10 segundos. Viu? Os pensamentos surgem por conta própria. Você não os cria, apenas os testemunha, e então reivindica a autoria deles. É como assistir a um filme e acreditar que está dirigindo as cenas porque está sentado na poltrona. Então olhe para o universo e perceba a indiferença monumental que ele oferece. Estrelas explodem e nascem sem nenhuma consideração por suas preces. Galáxias colidem independentemente das suas intenções manifestadas. Quando você tem um despertar espiritual profundo, uma revelação que transforma sua visão completa de realidade, o cosmos simplesmente continua seu movimento eterno, impassível e desinteressado. As pessoas querem acreditar que são especiais para o universo. Constroem cosmologias inteiras, onde humanos são o centro, onde consciência humana é a coisa mais importante que já surgiu na existência. Mas a verdade é que somos poeira estelar temporariamente organizada em padrões complexos, destinada a se desorganizar novamente. O universo não nos deve atenção. Ele não nos deve significado. Ele simplesmente é. E nós somos uma pequena edição local dessa vastidão. Isso assusta você? Deveria libertar. Significa que você pode parar de tentar impressionar o cosmos. Pode desistir da fantasia de que suas escolhas espirituais estão sendo observadas e julgadas por forças superiores. Você é livre para tropeçar, para falhar magnificamente, para ser pequeno e humano e imperfeito. O universo não vai te aplaudir quando você acertar, nem te condenar quando errar. Ele simplesmente continuará sendo vasto, indiferente e espantosamente belo. Aqui está uma verdade que vai contra tudo que lhe ensinaram. Todo sofrimento é opcional. Pausa. Respire. Deixe a revolta surgir. Você quer me dizer sobre suas dores, suas perdas, suas injustiças, mas escute com cuidado. Dor é inevitável. Você pisa numa pedra? Dói. Perde alguém que ama? Dói. O corpo adoece? Dói. Mas sofrimento, aquela agonia psicológica prolongada, aquele drama interno que você roda repetidamente, isso é algo que você adiciona à dor. É a história que você conta sobre a dor, a resistência ao que já aconteceu, a recusa em aceitar o que é. Você sofre quando quer que a realidade seja diferente do que ela é. Simples assim. Toda vez que pensa, isso não deveria ter acontecido, ele não deveria ter me tratado assim, minha vida deveria ser diferente, você está criando sofrimento. A dor já passou. O evento terminou. Mas você mantém o sofrimento vivo através da narrativa mental que tece em torno do evento.
É como continuar esfregando um machucado curado, porque você se acostumou com a sensação familiar da dor. Passei 3 anos sofrendo por um relacionamento que terminou em 6 meses. A dor da separação durou semanas. O sofrimento durou anos porque eu recusava aceitar que aquilo havia acabado. Toda manhã acordava e reconstruía a história de injustiça, de potencial desperdiçado, de como as coisas deveriam ter sido diferentes. Eu escolhia sofrer. Ninguém me obrigava. Era um vício mental, uma compulsão de reviver o trauma, porque sofrer era mais familiar que aceitar e seguir em frente. As pessoas se tornam especialistas em sofrimento, desenvolvem preferências sobre qual tipo de miséria frequentar. Algumas escolhem ressentimento, outras culpa, outras autocompaixão dramática. E fazem isso inconscientemente, no piloto automático, sem perceber que estão escolhendo. A cada momento você pode escolher aceitação ou resistência. E a cada momento que escolhe resistência, você está optando pelo sofrimento. Agora algo que vai perturbar sua bússola moral. No nível mais profundo da consciência, não existe diferença moral entre santo e assassino. Ambos são ondas no mesmo oceano infinito. Consciência universal se expressando através de diferentes formas. As pessoas recolhem diante dessa ideia porque confundem níveis. No nível relativo, onde vivemos a maior parte de nossas vidas, moral é absolutamente necessária. Precisamos de leis, ética, consequências. A sociedade desmorona sem estruturas morais. Mas no nível absoluto da realidade não dual, tudo é apenas consciência, experimentando a si mesma. O santo e o assassino são máscaras diferentes usadas pela mesma presença fundamental. Isso não justifica comportamento destrutivo. Não significa que devemos tolerar crueldade. Significa simplesmente que na dimensão última da existência, todas as distinções se dissolvem, incluindo a distinção entre bem e mal. Imagine o oceano. Uma onda pode ser suave e acolhedora, outra violenta e destrutiva. Mas ambas são igualmente oceano. A natureza essencial não muda. Agora, na praia, você definitivamente quer evitar a onda destrutiva. Você estabelece regras para proteger banhistas, mas do ponto de vista do oceano, não há preferência. É tudo apenas água em movimento. Pessoas iluminadas através da história reconheceram isso. Jesus perdoou seus executores. Buda ensinou compaixão por todos os seres. Não porque aprovavam um comportamento destrutivo, mas porque viam através da ilusão de separação que cria julgamento absoluto. Eles operavam simultaneamente em 2 níveis, participando do jogo moral necessário na vida prática, mas reconhecendo a unidade fundamental além de todas as aparências. Então você teve um despertar, viu através do véu, experimentou a não-dualidade, a dissolução do ego, a unidade com tudo, e agora quer compartilhar isso com todos ao seu redor. Quer que sua família entenda, que seus amigos vejam o que você viu. Mas aqui está a verdade brutal. Você não pode transferir realização. Não mais do que pode dar a alguém sua capacidade de digerir comida. Cada pessoa tem que mastigar sua própria experiência. Além disso, a maioria das pessoas resiste ativamente ao despertar, porque despertar significa morte da identidade familiar. Significa perder a história que contaram sobre si mesmas a vida inteira. Significa reconhecer que o drama que levaram tão a sério era teatro. E as pessoas preferem drama familiar à verdade desconhecida. Preferem sofrimento confortável à liberdade incerta. Você vê isso quando tenta compartilhar insights. Os olhos vidram. As pessoas mudam de assunto. Ou pior, elas atacam, porque sua experiência ameaça a estrutura de crenças delas. Seu despertar é um espelho mostrando que elas ainda dormem. E ninguém gosta de ser acordado quando está sonhando confortavelmente. Então elas protegem o sono, defendem as ilusões, porque essas ilusões são tudo o que conhecem. E há algo mais profundo ainda. Mesmo quando alguém quer despertar, mesmo quando busca genuinamente, o tempo deles tem que chegar. Você não pode forçar uma flor a abrir.
Só pode criar condições e esperar. Alguns despertam cedo, outros tarde, outros nunca. E tudo isso é perfeitamente adequado ao movimento maior da consciência através do tempo. Finalmente, a piada cósmica que faz tudo isso valer a pena. Você nunca esteve realmente adormecido. Toda a jornada espiritual, todos os anos de busca, todas as técnicas e práticas e insights foram um desvio elaborado levando de volta ao ponto de partida. Você está agora exatamente onde sempre esteve, mas com a diferença de reconhecer onde está. É como viajar o mundo inteiro para descobrir que sua casa era o paraíso o tempo todo. A busca espiritual é necessária e completamente desnecessária ao mesmo tempo. É como uma pessoa que sonha que está perdida. Então passa anos sonhando que está procurando o caminho de casa e finalmente acorda e percebe que estava na cama o tempo todo. A busca aconteceu apenas no sonho. O despertar é reconhecer que você nunca deixou o lar. Você não precisa se tornar iluminado. Você já é consciência pura observando a si mesma através de um corpo temporário. Não precisa alcançar paz. Você é paz olhando através dos olhos da agitação. Não precisa encontrar seu verdadeiro eu. Você sempre foi apenas consciência infinita, fingindo ser finita por um momento, como o oceano, fingindo ser uma onda individual. E ainda assim, a jornada acontece. As buscas continuam. Os despertares surgem, porque até mesmo esse reconhecimento de que você nunca precisou buscar faz parte da dança. É consciência brincando de esconde-esconde consigo mesma, criando problemas imaginários e soluções imaginárias, apenas pelo puro prazer do jogo. Então aqui estamos, no final desse roteiro, e talvez algo mudou em você, ou talvez nada mudou. Ambos são perfeitamente válidos. Se essas palavras ressoaram, se algo quebrou, ou abriu, ou clarificou, eu adoraria que você se inscrevesse neste canal, não como mais um número, mas como parte de uma comunidade que não tem medo de olhar para verdades incômodas. E mais importante, conte-me nos comentários, o que essas reflexões despertaram em você? Qual parte dessa conversa mexeu com algo que você vinha evitando? Suas palavras importam aqui. Sua jornada é única, mesmo que no final descubramos que sempre fomos a mesma consciência usando máscaras diferentes. Até a próxima vez que nos encontrarmos nesse espaço estranho e maravilhoso, onde verdades desconfortáveis são bem-vindas.